Olá, está no ar o programa Ambiente Legal, diretamente dos estúdios da TV Êxito. Você pode nos assistir no canal 27 da NET, todas as quintas-feiras, das 10h30 da noite, ou nos nossos sites ambientelegal.com.br ou tvexito.com.br. O assunto de hoje é segurança pública e polícia civil. A Polícia Civil nasceu junto à Secretaria dos Negócios da Justiça nos tempos do Império. Atua, portanto, há mais de 200 anos na defesa da sociedade e na preservação da ordem pública. Promove e participa das medidas de proteção à sociedade e ao indivíduo. Atualmente, a Polícia Civil do Estado de São Paulo dispõe de cerca de 40.600 integrantes, distribuídos em 14 carreiras policiais. Atua na investigação dos crimes e é elemento essencial à condução dos processos criminais pela Justiça. Digo isso porque 98% das condenações criminais baseiam-se nas provas colhidas ainda na fase de investigação policial. Hoje, para falar sobre isso, estamos aqui com um delegado de Polícia Civil com mais de 30 anos de atividade policial, Dr. Adilson Donofrio, delegado titular do 22 da DP, como nós chamamos, a 22º Distrito Policial na cidade de São Paulo, e pessoa que já tem uma experiência enorme na área da segurança pública, posto que começou sua carreira na Polícia Militar e hoje está já há 30 anos ou mais na Polícia Civil. Doutor Adilson Donofrio, muito obrigado por sua participação e seja muito bem-vindo, hein? Obrigado pelo seu convite. Estamos aqui para bater um papo, né? Na área de entrevista, vamos só bater um papo. E eu me lembro do tempo que eu conheci você. Eu trabalhava no Tribunal de Justiça Militar, né? Isso já faz um bom longo tempo. Eu entrei na polícia em 1974, fui soldado, fui cabo da Polícia Militar, fiz a faculdade de Direito em Brás Cubas, Mogi das Cruzes. Lá eu comecei a mudar o meu campo buscando ser delegado de polícia. Aí eu comecei a me dedicar e, graças a Deus, passei no concurso para delegado de polícia em 1987 e estou na carreira até hoje. Portanto, desses 200 anos de Polícia Civil, eu estou nela há 37 anos. Pois é, isso você já revelou, inclusive, o tempo que nós nos conhecemos, né, doutor Adilson? Isso é muito importante, né? Doutor Adilson, como é que o senhor está vendo hoje o trabalho da autoridade policial civil num ambiente tão conturbado como é hoje o da cidade de São Paulo? A gente tem que analisar isso aí sobre um aspecto da mitigação do conceito autoridade. Então, a Polícia Civil sofreu um caput diminutus muito grande em razão da participação de alguns, não eu, nem a grande maioria hoje que está na polícia não participou dessa época da repressão, né? Mas ficou essa imagem, que a polícia participou da repressão. Então, a nossa Constituição ela foi blindada num aspecto de cidadania muito grande, no sentido de impossibilitar um retorno a uma ditadura, né? Então, por isso, houve uma espécie de uma diminuição de conceito de autoridade. Então, é nesse sentido que a gente fala, houve uma mitigação. E isso é um grande problema, porque com a redução do conceito de autoridade, por outro lado, nós temos aí um avanço da desobediência civil em muitos pontos, né? Hoje nós temos uma série de atividades criminosas, né, diferenciadas, né? Na sua área, que é a Zona Leste de São Paulo, é uma área bastante conturbada, afinal, nós temos que pensar que a Zona Leste de São Paulo possui a população do Uruguai, né? De tão grande que é, né? E lá, São Miguel, que é a sua região, né? Como é que você tem lidado? Quais são os delitos que mais preocupam a sua atividade? Olha, a região que eu atuo é 2.500.000 pessoas. É a 7ª seccional. Minha delegacia é 800.000 pessoas. É maior que muita cidade do interior. Então, na realidade, por exemplo, vamos pensar em Campinas é 1 milhão e pouco. Salvo engano, é 1 milhão e pouco de habitantes. Então,
São Miguel Paulista é 800 mil. Só que Campinas tem várias delegacias. E lá em São Miguel só temos as nossas. É importante que vocês observem a dificuldade hoje da administração da segurança pública numa cidade como São Paulo. 800 mil habitantes, uma delegacia de polícia numa região bastante difícil da cidade de São Paulo, né? Mas nós, Fernando, tivemos uma vantagem, eu acredito, que chegou um gestor hoje com uma visão de polícia um pouco diferente, que é o Dr. Domingos de Paula Neto. Ele trouxe um conceito diferente de polícia. Por exemplo, a minha delegacia. Antigamente, como é que funcionava? Era um delegado titular, um delegado adjunto e 5 delegados no plantão. Tudo bem, você tinha um plantão atuando, só que o plantão não tinha coligação com quem estava lá em cima, ou seja, com o titular e com o delegado adjunto. Então, havia uma falha de comunicação muito grande. O Dr. Domingos, verificando isso aí, o que é que ele fez? Ele modificou o sistema, hoje ele fez uma gestão. Nós temos hoje centrais de flagrante. Temos 27 centrais na capital inteira. São 93 distritos policiais. Então, São Miguel, como é que houve uma mudança para melhor? Bom, temos uma delegacia, só que eu tenho 4 assistentes. Então, esses 4 delegados assistentes, eles atuam tanto no atendimento do público, quanto no desenvolvimento da ocorrência. É fácil. Você foi vítima de roubo. Você vai lá registrar o boletim. Na segunda-feira. Na quarta-feira, o mesmo delegado que atendeu na segunda vai estar lá na delegacia para complementar as informações. Por quê? Porque o distrito foi dividido em 4 partes. Cada delegado atua numa parte. Então, como é que nós fizemos para suprir exatamente essa situação de Campinas, que tem várias delegacias, tem uma SIG, tem uma DIG? Exatamente assim. Dividimos o distrito, resultado, temos um atendimento muito mais célere em relação ao que era antes. Quer dizer, uma reforma que está sendo hoje capitaneada pelo novo delegado geral, titular, diretor, né, da capital, Dr. Domingos. Dr. Domingos. Muito boa essa visão, mas vamos ampliar um pouco mais. Como é que é hoje o serviço de investigação policial? Como é que está hoje sendo feita a investigação por parte das delegacias? Esse projeto do Dr. Domingos trouxe exatamente uma forma diferenciada. Até pouco tempo atrás, não havia condições do atendimento, porque estava todo mundo vinculado ao atendimento, da investigação, estava todo mundo vinculado ao atendimento. Então você tinha aquela história, você tem 20 minutos para registrar um boletim. Isso é ilógico. Um boletim, às vezes, você leva 1 hora para registrar. Às vezes você leva 40 minutos, às vezes você leva 5 minutos. Então, o Dr. Domingos tirou um pouco aquela pressa de fazer o boletim. E ele direcionou aquele excedente do atendimento, embora o atendimento hoje tenha equipe própria, são 5 policiais, são 10 policiais divididos em 5 equipes, só para o atendimento. Então, o delegado, ele vai atender de uma forma personalizada. Então, eu tenho 4 delegados, eles vão atender. Então, a investigação se tornou muito mais prática. Por quê? Porque o delegado, ele tem a equipe dele, ele atua junto com a equipe dele. Então, o boletim que ele faz, no outro dia, ele já está na mão dele, ele já começa a investigar. Então, o resultado é muito mais rápido. Agora, nós estamos no mundo das estatísticas, né? E a última que saiu, né, que até causou uma certa estranheza, né, estabeleceu que a imensa maioria dos distritos policiais, né, na cidade de São Paulo, estão abaixo da média do que seria desejável em prisões relacionadas a investigações ali desenvolvidas em cada um dos distritos, né? Quem lê a estatística, pensa, bom, ou reduziu a criminalidade de São Paulo, que não é bem o caso, né? Ou então nós estamos vendo os distritos prenderem menos do que deveriam. É essa a mensagem dessa estatística que foi divulgada pela Secretaria de Segurança? Não é essa a mensagem. Na realidade, você viu aquela estatística, ela dizendo que tinha alguns distritos que faziam 65 prisões, outros faziam 1 a 2. O que houve foi uma mudança na tipificação. Antigamente, você tinha como caso esclarecido a localização de um veículo. Então ele entrava numa estatística e falava, pô, tá todo mundo esclarecendo, nossa, que maravilha, encontrou um carro. A pessoa desaparecida, ela voltava para a residência, pronto, voltou para a residência, caso esclarecido. O doutor Domingos, ele fez o quê? Ele simplesmente colocou a realidade. Prisão, termo circunstanciado, indiciamento, como forma de dizer, esses são as apurações reais. Então isso houve uma
mudança no quadro estatístico, não no trabalho da polícia. Isso é importante para a gente esclarecer a opinião pública, né, doutor Adilson, porque pouca gente sabe dessa sutileza. Ou seja, para a Polícia Civil, doravante, caso esclarecido, portanto, é indiciamento, prisão, né, ou seja, relacionado ao crime. Quer dizer, um indivíduo que saiu de manhã e não voltou até o final da tarde, mas depois apareceu, não é caso esclarecido, porque, na verdade, não houve um delito, não é isso? Né? Exatamente. É isso que sumiu das estatísticas e aí aparece efetivamente como é que está se dando a atividade. Então, dá a falsa impressão de que a polícia não está atuando. Está atuando e muito. Né? Então, é importante também a gente mostrar que estamos sempre evoluindo. Hoje, o homem, para ele desempenhar qualquer função, ele tem que estar sempre se qualificando, sempre se capacitando. Por exemplo, no interior existe um negócio chamado NECRIM, Núcleo Especial Criminal. O que significa isso? Para entender, para o nosso público entender, é fácil. Eu e você estamos na rua, nós temos um acidente de carro, certo? Bom, você machucou a mão. Então, automaticamente, isso é crime de lesão corporal. O acidente, você vai responder na área civil. Mas nós temos aqui uma situação de crime, você sofreu uma lesão. Esse fato era levado para a delegacia. A delegacia fazia um negócio chamado termo circunstanciado, se você representasse, porque é o seu direito de representar ou não. Isso ia para o GCRIM, no fórum. Isso ia ser agendado, a reunião, a audiência, para dali 7, 8, 9 meses. Criou-se no interior do estado, mais precisamente em Bauru, um negócio chamado NECRIM, Núcleo Especial Criminal. O que é? É a solução conciliatória desse conflito. Você abre a mão do direito de me processar. Em contrapartida, eu lhe pago o valor que você teve de despesa no seu carro. E a autoridade policial que E a autoridade policial que atua como pacificador social. É muito importante a gente saber que o interior, o conceito de autoridade é outro. Aqui, tanto juiz, quanto promotor, quanto jornalista, é mais um, porque nós somos tantos que é mais um. Então, você perdeu um pouco esse conceito de autoridade. No interior você tem 3 autoridades, juiz, delegado e padre. Certo? É verdade. Então, lá é muito mais fácil. O que nós estamos tentando trazer para cá? É exatamente o NECRIM. Foi uma proposta que eu e uma equipe nomeada pelo doutor Djair Tussi, que é o seccional de Itaquera, ele nomeou eu, o Antenor, e a Regina, que é delegada hoje do 68DP, o Antenor é o assistente dele, a fim de elaborar um projeto do NECRIM que se adaptasse a São Paulo. E eu queria até, aproveitando, lhe entregar essa cópia, que é do projeto, está muito bem explicado, você entendeu? É uma forma de diminuir a quantidade de ocorrência que vai bater ao fórum. São crimes de menor potencial ofensivo. Não tem razão de isso chegar até o fórum. Bom, quando você abre mão do seu direito de processar alguém, você recebeu, é feito um termo que é homologado pelo juiz. Por quê? Porque, eu acertei na delegacia, doutor, só que ele não me pagou. Você pega aquela homologação judicial e executa. Fica mais fácil. Fica muito mais fácil. Muito mais fácil. É muito interessante nós observarmos esse posicionamento, primeiro pela atividade proativa do doutor Adilson e da equipe toda de delegados que foi agora recentemente nomeada. Né? Mas o mais importante é nós observarmos o desenvolvimento da atividade policial, figurando a autoridade policial como uma autoridade capaz não só de determinar investigações, mas também de pacificar a sociedade e resolver conflitos. Né? E isso é um trabalho de polícia civil, judiciária, muito importante, né? E que está sendo resgatado. Nós vamos para o nosso intervalo e voltamos daqui a pouco com essa interessante conversa. Pinheiro Pedro Advogados. Direito, justiça, cidadania e sustentabilidade, desde 1985. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web. Olá, estamos de volta no nosso programa Ambiente Legal
entrevistando hoje o doutor Adilson Donofrio, delegado titular da 22ª Delegacia na cidade de São Paulo, capital de São Paulo. Doutor Adilson, nós estávamos conversando sobre a questão relacionada à figura da autoridade policial, não só como investigativa, mas também na resolução dos conflitos, né? E aí me veio à mente a figura do delegado hoje, num bairro populoso como esse de São Miguel, né? Obviamente, o problema não é só crime, né? A autoridade policial está lá até para fazer conciliação familiar, né? Como é que é o dia a dia de um delegado na solução desses conflitos? É importante, Fernando, a gente ter na mente a seguinte situação. Leste, fundão da Leste, lá no fundão, nós temos palafita. Nas margens do Rio Tietê, houve uma invasão. Hoje lá é chamado bairro Pantanal, ou Vila Nova União. Lá você tem palafita, porque quando o rio enche, as casas estão todas em cima da ponte. Aí você anda pela pinguela. Pra você fazer ideia. Então, às vezes, o furto de uma bicicleta, ele é muito mais grave que o furto de uma BMW aqui no Morumbi. Porque o cidadão do Morumbi, ele vai ter o seguro. Mas aquele moço da bicicleta que usa ela para ir trabalhar, ele não vai ter seguro. Então isso causa um desespero muito grande. Então o delegado ele tem que ter um feeling diferente para trabalhar na periferia. É muito fácil trabalhar no centro. Sabe por quê? Não existe o relacionamento comunitário. O delegado aqui, ele atende você da forma normal, mecanizada. O que aconteceu? Olha, fui furtado. Faz o boletim de furto. É diferente quando aquele cidadão está ali na região que você trabalha, vive ali, ele vem na delegacia, um dia ele vem por alguma coisa, no outro dia ele acaba visitando. Então, há uma carência muito grande. Eu tive um caso interessante, que eu estava na minha sala, no meu gabinete, entrou um senhor de idade. Posso falar com o senhor? Ah, pois não, senta. Sentou, falou comigo, aí ele me deu um quadrinho de madeira que ele fazia. Pá. Beleza, falou, ele queria mais a atenção. Eu peguei aquele quadrinho, tinha lá um prego na parede, eu falei, bom, vou usar esse prego. Coloquei o quadrinho. 15 dias depois, esse homem voltou. Olhou aquele quadro na parede e falou, o senhor pôs meu quadro na parede? Puxa, olha aqui, nossa, nunca fizeram isso para mim. Um gesto tão simples, mas tão importante para aquele moço. E é muito importante essa situação do pacificador, do NECRIM. O delegado está ali tratando disso. Se nós tivéssemos o NECRIM instalado em São Paulo, aquele cidadão que matou o casal a tiro no condomínio, não tinha, porque o delegado já tinha atuado nesse caso. Na resolução já do tinha conflito chamado, já tinha resolucionado esse conflito. Você entendeu? Porque é diferente quando você tem um relacionamento condominial, que o relacionamento eu te vendo todo dia, eu vou pegar o elevador, você está ali, então o delegado tem que saber como atuar nesse caso. Pô, acidente de carro, você não vai encontrar, você não vai ver a pessoa todo dia. Então é muito importante o delegado ter esse feeling. Qual é o momento de conciliar? Qual é o momento de tentar restaurar a convivência de uma mãe com uma filha? Uma mãe viciada, a gente tem que pegar o quê? Conseguir lá no hospital uma internação, conseguir com um amigo uma internação. Então se torna muito difícil, o delegado trabalha na periferia, e quando eu falo periferia, é periferia mesmo, é lá no fundão, é Jardim Helena, é Rua Tietê, lá no fundão. Você vai lá, casas de madeira, casas de... Não vamos chamar favela, mas vamos chamar assim, casas de bem menor potencial econômico. Isso é muito importante, né, doutor Donofrio, a gente poder entender o espectro hoje da atividade policial civil, que é para muito além daquela investigação repressiva, e outra, é a autoridade policial a mais próxima do cidadão, né? Isso que é muito importante para que a gente possa entender. E aí vem uma pergunta importante. Há uma diferença, portanto, da atividade de investigação policial levada a cabo por uma autoridade de polícia civil e levada a cabo, eventualmente, uma promotoria de justiça ou qualquer outro tipo de atividade mais distante da comunidade, né? Como é que o senhor enxerga nesse campo, né, a entrada, a discussão sobre o projeto de emenda constitucional 37, né, que estabelece, deixa claro que a investigação policial é da autoridade policial civil e não do Ministério Público? Olha, eu vou te responder isso aí através de uma imagem. Pensa na estátua que representa a justiça. Então você tem o pé da estátua, você tem ela carregando aquela balança,
aquela balancinha, e a cabeça com as vendas. Por que nós não podemos permitir a investigação? E outra, investigação criminal, porque existem outras formas de investigação. Por que nós batemos nessa tecla? Para que uma única instituição não seja superpoderosa, sem controle. Então, vamos voltar para a história. Aquele que apura o crime pode entrar na lama, mas tem que aprender a não se respingar pela lama. A essência de ser policial é você ter uma garrafa toda cheia de pó, mas quando você abre a tampa e põe o líquido, é água cristalina. Essa é a essência de ser policial. Portanto, o policial pode e deve se envolver com a prova. Ele não pode ser favorável a nenhum, nem ao Ministério Público, nem à defesa. Ele tem que se envolver. Sabe por quê? Porque a prova dele tem que subir para o juiz. É a que busca a verdade real. E o juiz, ele não pode se envolver, então ele tem que estar lá isento. Por isso é que se a sociedade permitir que o Ministério Público vá fazer a investigação criminal, e é bom importante, eu ressalto criminal, a balança vai pesar. Quem que vai ser enfraquecido? A própria sociedade. Porque a defesa do indivíduo não tem as mesmas armas que vai ter esses dois. Porque o processo é uma briga entre duas pessoas capacitadas. Advogado e o promotor. Quem decide essa briga, e briga no sentido figurado, quem decide essa discussão jurídica? O juiz. E quem colhe as provas? O delegado. Não tem muito mistério. Então a gente se preocupa muito quando uma instituição bate a PEC da ilegalidade, a PEC da corrupção. Pô, não tem corrupção só na polícia, tem corrupção em todo o Instituto Brasileiro. Nós sabemos disso, certo? Agora é muito fácil eu usar um poder da mídia tão grande e tentar modificar o conceito da sociedade. Se o legislador quisesse que o Ministério Público investigasse, ele tinha colocado na Constituição. E o artigo 129 da Constituição é muito específico. Quais são as atribuições do Ministério Público? É aquela. Ele tem o direito de ação, ele não é o dono da ação penal, ele tem o direito. Quem é o dono da ação é o Estado, é o cidadão, é eu, você, todos. A sociedade é dona daquela ação. Ela quer ver o indivíduo condenado. E quem pode usar esse direito? O Ministério Público. Mas ele pode acompanhar? Pode não, ele deve acompanhar. Então, se falam, porque a polícia não investiga, ora, quem que fiscaliza a polícia? Ministério Público. Então, se a polícia falhou, culpado também é o Ministério Público, mas culpado também é o Judiciário. Então, é muito cômoda a situação quando eu coloco só numa categoria. E tem mais uma coisa muito importante, que é importante que o telespectador veja, a titularidade da investigação policial, né? Da autoridade policial, do delegado de polícia, ela é muito transparente, porque ela está submetida a um controle externo do próprio Ministério Público e do Judiciário e da Defesa, o tempo todo. Há uma transparência hoje nessa atividade. Então, há um controle social sobre a atividade de investigação, né? Que pode se perder se essa investigação se comunicar diretamente por quem vai elaborar a acusação. É isso? É fácil a gente entender. O inquérito policial ele tem todo um regramento. Ele tem prazo para permanecer na mão do delegado. O delegado tem que pedir prazo para o fórum. Esse, quando pede o prazo, ele vai para o Ministério Público e vai para o juiz. O juiz defere aquele prazo, volta. Então, já passou pela mão do Ministério Público, ele viu como está o andamento. Então, não tem como falar assim, mas o delegado não trabalhou. Peça. Né? Então, é muito fácil, eu volto a dizer, é muito fácil a gente jogar com a mídia, falando sobre corrupção, falando sobre ineficiência, sobre ilegalidade. Né? Agora, tem que tomar-se cuidado, por outro lado, o poder se agigantar muito em uma única instituição. E se distanciar do povo também, né? Essas resoluções de conflitos do dia a dia, elas estão efetivamente nas delegacias. Isso não vai. Ninguém vai entrar a delegacia é aberta 24 horas. Outra instituição não é. Fora hospitais, é óbvio. Mas instituição de segurança não é. Não é. Só a delegacia de polícia. Certo? Então é muito importante, a gente se preocupa, por isso é que nós temos defendido. E quem mais defende, por incrível que pareça, é a Ordem dos Advogados do Brasil. Que está lá defendendo a PEC para a gente. É verdade.
Pois é, mas porque faz parte da atividade, né, de defesa também é uma boa acusação, né? E ela tem que ser isenta, né? Então, a atividade policial, ela tem um trabalho muito importante nesse campo do dia a dia. E como é que está hoje o relacionamento desse delegado do distrito com as delegacias especializadas para o combate do crime organizado? Como é que o senhor tem visto o reflexo disso? Olha, o crime organizado, ele é de competência do DEIC. Então, a gente tem que ter, assim, por exemplo, o que é uma delegacia, territorial? Especial. O DEIC é a Delegacia Especial de Investigações Criminais. É o departamento. É o Departamento de Investigações Criminais. É o DEIC. Então, a delegacia territorial, aquela que fica no bairro, ela atende especificamente uma espécie de polícia comunitária. Não podemos confundir policiamento comunitário com polícia comunitária. Não. Policiamento comunitário, quem faz é a polícia militar. Polícia comunitária é aquela interação que o delegado tem com a sociedade ali do bairro. Essa interação é a troca de informação. Às vezes você sabe que perto da tua casa tem uma boca de fumo, mas você fica com medo. Aí você usa 181, certo? Aí você vai numa reunião de CONSEG, que é o Conselho de Segurança Comunitária, você chama o delegado e diz, doutor, está acontecendo assim, assim. O delegado vai anotar. É muito importante, ele vai te preservar, ele vai lá e combate. Toda delegacia tem o CONSEG, Conselho de Segurança Comunitária. E é muito importante a comunidade participar. Então, por exemplo, nós estamos fazendo parte agora da comissão que vai fazer sobre o aniversário de São Miguel, que é em setembro. Ora, o que nós constatamos lá? Era 30 dias de festa. Isso se tornava quase inviável no aspecto de segurança. Então, fizemos algumas sugestões, graças a Deus, algumas foram acatadas, no sentido de concentrar isso num local específico e em menor prazo. Então, isso está sendo discutido. Eu tenho uma reunião agora, dia 18, na subprefeitura de São Miguel, com o subprefeito Alto, que nós vamos tratar exatamente desse tema. Ou seja, de uma forma ou de outra, você combate também essas extensões do delito organizado, trabalhando a resolução do conflito, né? Sem dúvida. Isso que é o mais importante. A segurança, para a gente terminar, a segurança da polícia hoje, do próprio policial. O policial está se sentindo mais seguro hoje? Eu me sinto seguro porque eu ando armado, né? Agora, eu não posso falar isso com relação ao cidadão comum, mas eu vivo há tantos anos na polícia que eu perdi o medo de morrer. E às vezes eu fico pensando até, um dia eu vou morrer e alguém vai me matar a tiro, porque não tem solução. Eu tenho mais possibilidade de trabalhar mais 13 anos, então automaticamente nesse período pode acontecer alguma coisa. Eu acho que o policial ele tem que ter a essência de não ter medo, certo? A gente tinha que pensar uma forma melhor também de auxiliar a polícia e os policiais, certo? Então, seria o ideal dar uma condição digna, inclusive de pagamento. E também garantir os direitos do cidadão, inclusive com referência à questão do porte e registro de arma, né? Porque quem está no crime não se preocupa com isso e anda armado, né? Esse é o grande problema, né? E hoje tem certeza de que o cidadão está desarmado, né? A gente observa isso na ousadia do dia a dia, né? Olha, eu não sei, eu sou um defensor do porte de arma. Eu defendo porque aquela história da sua casa ter um alvo, aquilo é realmente, o indivíduo ele vai naquela casa porque ele sabe que não tem arma lá. Mas e se ele tiver dúvida? Ele vai arriscar? Não. Não. E a dúvida é importante para a segurança também, né? Dito isso, né, postado esse posicionamento corajoso do doutor Adilson, né, eu gostaria de agradecer a presença do doutor Adilson, né, e dos seus esclarecimentos, de mostrar a postura da autoridade policial ante a comunidade, né, e agradecer a você que nos assistiu, né, e convidá-lo a prosseguir conosco nos próximos programas. Até mais!